Porque o Congresso, por exemplo, poderá aprovar aquela medida provisória, convertendo-a em lei. O Congresso pode rejeitar aquela medida provisória ou fazer até mesmo alterações. Essa é uma das mais importantes atribuições do presidente da República. E um último tema dentro do Poder Executivo. Quais são os crimes que podem ser praticados pelo presidente da República? Quais são os crimes? Primeiro, o presidente pode praticar o chamado crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Meus amigos, crime de responsabilidade nada mais é do que uma infração política praticada pelo presidente. Os crimes de responsabilidade do presidente, por exemplo, estão previstos lá no artigo 85 da Constituição, como, por exemplo, atentar contra a Constituição, atentar contra a probidade na administração, atentar contra os três poderes, são crimes de responsabilidade. E quem julga o presidente da República por esses crimes de responsabilidade, essas infrações políticas? Quem julga o presidente? Sabe quem julga? Sabe quem julga? O Senado. É o Senado Federal. Nos termos do artigo 52, inciso 1 da Constituição, é o Senado que julga o presidente da República por crime de responsabilidade. Por exemplo, quem julgou e condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello por seu crime, suposto crime de responsabilidade, foi o Senado Federal. E no crime comum? O presidente pode praticar também crime comum. Crime de responsabilidade é uma infração política do presidente, prevista lá no artigo 85. E crime comum, o que é crime comum? Olha, meus amigos, crime comum é o crime que não é de responsabilidade. Então, se o presidente mata alguém, se o presidente furta, rouba, estupra, ameaça, qualquer crime que não seja de responsabilidade é chamado crime comum. E quem julga o presidente da República por seu crime comum? Quem julga o presidente pelo crime comum é o Supremo Tribunal Federal. É o que diz o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Então guarde essa regrinha. Quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade é o Senado. E quem julga o presidente da República por crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Mas há uma observação importante a fazer em cima disso, hein? Em ambos os casos, seja no crime comum, ou seja no crime de responsabilidade, haverá um juízo de admissibilidade, feito pela Câmara dos Deputados. Ou seja, a Câmara dos Deputados tem que autorizar aquele processo. A Câmara dos Deputados tem que aprovar, autorizar aquele processo. E qual é o quórum dessa autorização? 2/3. Então, para que o presidente seja julgado pelo Senado pelo crime de responsabilidade ou pelo Supremo Tribunal Federal no crime comum, deve ter então a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Dessa forma, julgando-se o presidente da República, seja no crime comum, seja no crime de responsabilidade, pode o presidente então ser condenado. E qual a consequência da condenação do presidente? Primeiro, se o presidente é condenado por crime comum, além da perda do mandato, o presidente da República, ele também vai ter suspensos os seus direitos políticos. Então, repito, se o presidente da República é condenado por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal, ele perde o mandato e tem suspensos os seus direitos políticos enquanto durar a pena. Agora, e se o presidente é condenado por crime de responsabilidade? Aquele crime que é julgado pelo Senado, qual será a consequência? Aconteceu com Fernando Collor de Mello. Primeira consequência é a perda do cargo. Perde o cargo se condenado pelo Senado por crime de responsabilidade. Perde o cargo. E qual outra consequência? Outra consequência, meus amigos, vai ser a incapacidade para a função pública por 8 anos. Não confunda isso com suspensão dos direitos políticos, não é a mesma coisa. É pior, muito pior. É, meus amigos, a incapacidade para exercício de qualquer função pública por 8 anos. Então, o presidente condenado por crime de responsabilidade fica afastado da vida pública por 8 anos.
E assim, meus queridos amigos, falamos sobre o poder executivo. Mas agora, vamos para o segundo bloco do programa de hoje, meu bloco preferido, em que vou responder perguntas de alunos e alunas de todo o Brasil sobre o tema de hoje, sobre o poder executivo. Vamos então ao segundo bloco? Vamos a ele. Vamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. Pois bem, meus amigos, vamos agora então iniciar o segundo bloco do programa de hoje. O bloco no qual alunos e alunas de todo o Brasil podem fazer as suas indagações quanto ao tema de hoje, quanto ao poder executivo. Vamos ao segundo bloco, o bloco intitulado Pergunte ao Professor. E não só alunos e alunas de todo o Brasil podem nos perguntar, você também pode mandar a sua pergunta? Mande o seu e-mail. Nosso endereço eletrônico é provafinal@lfg.com.br. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Qual a diferença entre chefe de governo e chefe de Estado? Bem, meus queridos amigos, esse realmente é um dos temas mais importantes dentro do Poder Executivo. Existem dois personagens com funções distintas: chefe de Estado e chefe de governo. E qual a diferença? É bem simples. Chefe de Estado é o responsável pela representação do Estado internacionalmente. É aquele que representa o país fora de suas fronteiras. Quem representa o Estado? No caso brasileiro, o chefe de Estado é o presidente da República. É o presidente Lula quem representa o país internacionalmente. Aliás, você encontra isso no próprio artigo 84 da Constituição. Isso mesmo. Lá no artigo 84 da Constituição Federal, que fala das atribuições do presidente da República, encontramos lá, por exemplo, a atribuição de assinar tratados internacionais. É o presidente que representa o país, via de regra, na assinatura dos tratados internacionais. Da mesma forma, é ele que mantém relação com estados estrangeiros. Isso está no artigo 84, incisos 7 e 8 da Constituição Federal. Isso é o chefe de Estado. E chefe de governo, hein? O que faz? Quem é o chefe de governo? O chefe de governo é o responsável pela administração. Como o próprio nome diz, é quem governa, quem administra. E no caso brasileiro, o chefe de governo também é o presidente da República. É o presidente da República que é o chefe de governo. Encontramos isso também no artigo 84 da Constituição. Quando diz lá no artigo 84, inciso 1, que o presidente vai nomear e exonerar ministros de Estado. Isso é um ato de administração, isso é um ato de governo. Além disso, o presidente da República, que é o responsável pela administração federal, diz o artigo 84, inciso 2, ou seja, no Brasil, o presidente da República exerce simultaneamente essas duas funções. O presidente da República é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. É assim no Brasil, mas não é assim em todos os países. Há alguns países em que essas duas funções são exercidas por pessoas diferentes. A Inglaterra é um exemplo disso. Na Inglaterra, quem representa o Estado inglês, quem é chefe de Estado, é a rainha da Inglaterra. Por sua vez, chefe de governo na Inglaterra é o primeiro-ministro. Ele é o responsável pela administração da Inglaterra. Portanto, meus amigos, essas duas funções podem ser exercidas por pessoas distintas ou, como no Brasil, pela mesma pessoa. Vamos então à segunda pergunta do programa de hoje? Vamos ver o que alunos e alunas de todo o Brasil têm a nos perguntar sobre poder executivo. Pergunte ao professor. Professor Flávio, quais são as atribuições do vice-presidente da República? Excelente a pergunta. E é uma pergunta que não se encontra facilmente na Constituição Federal. Na Constituição Federal, nós encontramos com muita facilidade as atribuições do presidente da República, lá no artigo 84 da Constituição. Mas e as atribuições do vice-presidente da República? Quais são elas? Primeiramente, as atribuições que podem parecer mais óbvias, ele substitui
o presidente da República nas suas